namorada do filho do Luciano Huck da Angélica acusa outras TikTokers de talaricagem e o circo tá pegando fogo na bolinha TikTokers, tá bom? O mundo está em chamas. Aqui, ó. Ah, é caos. É caos torrando pau pra todo lado. O mundo acabou. É TikToker brigando aqui até o final. Mas vamos lá. Vamos com calma. Vamos com calma. Nós temos aqui uma thread. Briga das TikTokers. Entendem ordem da treta. Antonella Braga, Júlia Pimentel, Liz Macedo e Duda Guerra. Duda Guerra é a mulher que namora o cara, né? Mas antes de mais nada, a nossa roteirista falou que eu tenho que assistir um corte de podcast da Liz Macedo que vai fazer sentido durante a briga. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou dizer um negócio. Já caiu pra mim um vídeo desse podcast da Liz Macedo que fala que ela não é mais amiga da Sossô. O que é isso? Eu não sei. Mas eu sei que já teve essa mulher aqui no canal, essas duas já. Bom, por ciúmes meu, uma vez... Opa, estão usando aqui, ó. Ó, eu vou dar copyright. Na vida. E foi por causa dessa pessoa. Você sabe quem que é? Porque eu fiquei... Nossa, eu fiquei muito puta com você. Ela teve ciúmes. Estão aqui colocando já. É Antonella Braga. Essa Antonella Braga, o que eu tô ouvindo aqui, ó. Eu tava tranquilo, o mundo tava acabando. Eu tava no show do System of a Down, vendo lá os caras gritando que nem os malucos, né? Porque minha voz tá falhando. E pedindo minha mulher em casamento. Não tava vendo nada do mundo. Só que chegou várias coisas disso aí aparecer na minha timeline. E aparentemente a Antonella Braga vai fincar em tudo namorar todo mundo. Ela tá dando a fincada no namorar todo mundo. Nossa, eu sei. Você sabe, porque eu surtei tanto com Nossa, você. eu sei. Você não pode contar a pessoa, mas você pode contar a situação que aconteceu. O que aconteceu? Que te trouxe ciúme? Foram algumas, tipo, coisas que foram juntando, mas, tipo assim, a pessoa, quando tava comigo, cagava pra mim. Mas aí, ai, amigo, assim, tudo perto dele. Ah, entendi. Se alguém me chama de amigo, minha mulher coloca fogo. Automaticamente. E, tipo, quando era comigo, a pessoa, tipo, cagava, assim, pra mim, sabe? Deixava, assim. E essa pessoa é do meio? Ah, não sei. Ah, não. Isso você pode contar. não sei. Isso você pode contar. Pelo menos sei, gente. Caramba, tem sempre uma, né? Que quando tá no meio dos homens, elas se abrem. Mas, tipo, eu comecei a perceber que não foi só comigo, sabe? Mais pessoas vieram falar comigo Comigo é você ou comigo é comigo? sobre a mesma coisa. Aham. Que não é, ai, uma coisa em específica. Muita gente me virou e falou assim, ela se aproxima mais de menino. Aí eu fiquei, tá bom. Ih. Estamos pensando. Gente, eu tô curiosa. Não, eu já começo a Depois passar eu várias conto pra pessoas. vocês. Eu prometo que eu não... Ó, tem gente achando que é a Antonella Braga, gente achando que é a Júlia Pimentel. Só a Antonella fala amigo. Ih. A gente conhece? A gente conhece? Conhece? Nath Costa. Escreve aqui que eu vou... Gente, eu tô curiosa. Peraí, eu vou escrever. Essa mina aqui não tá presa no aeroporto porque é pra Israel. Que porra é esse gato aqui no fundo, cara? Por que tem essa merda aqui, esse pateta aqui? Eu não vou contar. Eu sei que eu tenho fama de Nossa, muito fofoqueira. boa. Deixa eu ver. Mentira! Deixa eu ver. O gato sabe. O gato vai ser quem vai explanar. Não! É sério? Eu fiquei muito chateada. Agora Ela meu não mundo era cai. A gente só... Aí, ó. Olha aí, ó. Vamos lá. Agora vamos pra thread. Briga das TikTok. Entendem em ordem a treta. Tá. Tudo deu início quando Antonella Braga decidiu gravar um Arrume-se Comigo e deixou explicitamente sua insatisfação com sua participação em um projeto chamado Squad, uma viagem com vários TikTokers adolescentes pra Gramado. Tá, vamos lá. Arrume-se comigo pra ir embora. Gente, essa viagem foi caótica, né?
No outro squad eu tava chorando que eu ia embora. De tristeza. Agora... Mas tudo bem, né, gente? Ih, odiou a viagem, odiou a viagem. Encarar, seguir em frente. Eu acho que às vezes essas coisas acontecem na nossa vida pra ver e pra testar a gente, pra ver se a gente realmente é forte, como que a gente vai lidar com essas situações. E eu tô muito feliz da forma que eu lidei, de eu ter continuado, tipo, firme, sabe? Essa música aqui tá de sacanagem, né? Tira essa música do fundo. E não ter me perdido no meio do caminho. Minha família, meus amigos estão me esperando no Rio. Tô com muita saudade. Ai. Ih, falou que quem tá com ela na viagem não é amigo. Já vou deixar o clima aqui. Que falou que quem tá na viagem com ela não é amigo. Essa aqui é aquela garota que colocou silicone com 15 anos, né? Que não tinha mais o que fazer com o dinheiro. Tira meu sobrenome. Tira esse Luan Santana daqui. E assim, acho que provavelmente eu não estarei no próximo squad. Ih! Talaricou namorar todo mundo? Tô brincando. Nem sei nada, tô pressupondo aqui. Mas eu não posso deixar de agradecer por tudo isso que eu vivi, sabe? Tanto o primeiro squad quanto esse me fizeram mudar, assim, calma. Tá bom, O tá primeiro bom. squad foi muito importante. Próximo o quê? Squad. Squad é a viagem TikToker deles. Porque tava todo mundo muito junto, sabe? Eu percebi, assim, eu consegui colocar meu jeito de verdade, minha personalidade de verdade. Então vamos. E eu me senti livre, porque Tem que... Às vezes também, gente, às vezes também a personalidade da pessoa é beijar na boca outros caras, né? Que namora, né? Cada um tem sua personalidade. tinha algumas pessoas que eu me senti livre pra mostrar minha personalidade sem medo. Porque eu sou uma pessoa meio doida e retardada às vezes. E muita gente julga, fala tipo, meu Deus, que essa garota é chata. Só que, cara, enfim, e aí foi muito importante pra mim. Eu fiquei muito triste quando a gente tava indo embora, porque foram dias muito especiais. E esses também foram especiais porque estão me fazendo ser uma pessoa mais forte. Eu queria muito agradecer algumas pessoas que Cara, ela fala muito pra dentro, cara. ficaram O Luan Santana tá falando mais alto que ela ali no fundo. do meu lado aqui na viagem, sabe? Que não me deixaram sozinha. Ih, largaram ela sozinha na viagem. E parei Não chamar pra ir na fábrica de chocolate. Nicole, Maria Emanuele, a Marcelo e o Manuel, a Luara, a Nath. Luara? Luara não era aquela TikToker de 6 milênios atrás? Tipo assim, já deve estar com uns 32 anos a Luara já. Costa, mas ela nem precisa falar, né? Que vocês já viram muito aqui. Eu não quero esquecer ninguém. Enfim, essas pessoas que eu falei sentavam na mesa comigo, me faziam companhia. Ih, teve gente que nem sentava na mesa. Não senta na mesa com pobre. Falaram, não é por nada não, viu, Antonella? Eu ouvi dizer, vi aí nos Get Ready que teve gente que falou assim, não sento com pobre, não. Colocou silicone com 15 anos, eu coloquei com 12, pobre. Enfim, fiquei muito feliz. Eu, você, 2 filhos, um cachorro. Tô muito animada pra ver meus amigos do Rio. Hoje é aniversário da minha melhor amiga, Bel. Mel Maia? Mel Maia do Rio. Eu tô muito triste que eu só vou chegar no Rio, tipo, 11 horas da noite. Abandonou a melhor amiga. Você é uma amiga ruim. Mas tudo bem, vou comemorar com ela o resto da semana inteira. Gente, tô com preguiça, eu vou terminar de me arrumar depois. Tá bom. É isso, vamos continuar. A internet inteira especulou que Júlia Pimentel e Liz Macedo tinham envolvimento com a confusão. Júlia foi a primeira a se pronunciar e fez um vídeo explicando o motivo pelo qual se afastou. Ih, era ela mesmo. Ih! Se afastou da Ana Braga. A TikToker supostamente seria dada em cima da namorada do Cauã. E também em cima da namorada do da Guerra, o filho do Luciano Huck. O filho do Luciano Huck era TikToker agora, é isso?
Jesus amado. Oi, Daily! Não sei nem se eu tô fazendo esse vídeo no meu Daily, mas enfim, gente, vocês já sabem aí tudo que tá rolando, vocês já estão acompanhando na internet. Enfim, tá rolando vários boatos que determinada pessoa foi excluída na viagem do Squad. Ih, determinada pessoa não. Antonella Braga. Já fala com o nome já, foda-se. Foi isso, foi aquilo. Eu entendo todos vocês que veem essa situação de fora, mas vocês não sabem o por trás, vocês não sabem os motivos disso. E como eu levo a minha vida pessoal, o problema Ninguém sabe o que cada um tá tomando por trás, né? Às vezes tem gente que tá tomando por trás o pinto namorado da amiga. é uma briga, discussão, tudo muito em off. Vocês acabam não sabendo o que tá rolando. No primeiro squad, Quantos anos essa galera tem, gente? Eles são tudo menor de idade? Eles estão brigando por putaria já? foi uma viagem incrível que a gente fez com os influenciadores e tudo mais. Só que no meio desse squad rolou 15, 16 anos? A viagem de galera de 16 anos rola pirocada mesmo. uma situação. Todo mundo sabe muito bem a relação que eu tenho com o Cauã e eu deixo isso muito claro pra todos vocês e pra todos os meus amigos também. Eu acabei discutindo com ele um dia lá na viagem do último squad, enfim, eu tava Cauã é namorado dela. muito chateada. Eu chorei demais no banheiro lá do parque. E acabou que uma determinada pessoa estava comigo no momento que eu tava chorando. Ela, enfim, conversou comigo, me ajudou. E à noite, essa mesma pessoa fez o seguinte comentário: será que se eu ficar com o Cauã, a Júlia descobre? Eu tenho amigo assim. Eu tenho um amigo que consola os dois lados das separações. Ele sai tomar uma cerveja com o menino e pirocada a menina. Que isso, cara? Desculpa, perdão. Gente, fala sério, a pessoa me vê num momento completamente vulnerável e faz esse tipo de comentário, pra mim não tem como você confiar, não tem como você, sabe, não dá. Acredito que se fosse com qualquer um de vocês, vocês também teriam a mesma cabeça do que eu, gente, realmente não dá. Enfim, ok, acabou o primeiro squad. No segundo, eu fiquei sabendo que determinada pessoa ia também, ok, sem problema algum, gente, não sou a Ah, isso foi lá no primeiro. Ela queria pegar o cara lá no primeiro. pessoa que guarda rancor, sem problema, mas eu acho que eu me sinto completamente no direito de me blindar desse tipo de situação, de me blindar, de me permitir acontecer a situação de novo. E logo no certo. primeiro dia de viagem, aconteceu com uma pessoa que estava chegando logo agora, aconteceu situações parecidas. Então, gente, não tem como. Além da última viagem já ter acontecido outros problemas com outras pessoas. Mas eu não tomei dores de ninguém, foram situações que aconteceram comigo. E como eu falei pra vocês, logo no primeiro dia de viagem desse último squad, né, do squad 2.0, A Duda. Quem que fez a Duda? Eu já me perdi. aconteceu uma situação logo no primeiro dia. Não foi comigo essa situação. Mas a pessoa estava completamente errada e ela foi Cara, tá tudo sincronizado sua voz. Fica muito difícil pra mim. Meu TDAH já é ruim ouvindo certo. Tá sincronizado o vídeo. aconselhada por outras pessoas a chegar na gente, a pedir desculpa pra chegar, pra conversar, E o filho do Luciano Huck tava nessa viagem? Ele tava também? pra se resolver. Antonella fez a mesma coisa com a Duda, namorada do filho do Luciano Huck. Ah, eles brigaram e ela quis sentar no filho do Luciano. Eu acho, tipo assim, com todo respeito, galera do TikTok, longe de mim falar pra uma pessoa de 15 anos e 16 anos que às vezes ser interesseira muda a vida de alguém, né? Vocês são todas ricas, vocês são todas bem-sucedidas aí no TikTok, todas de família rica, mas é muito diferente você ser filho do Luciano Huck, tá ligado? É muito dinheiro, tá ligado? Essas TikTok, elas são riquinhas. Mas você ser filho do Luciano Huck é muita grana, porra. A namorada do filho do Luciano Huck deve fazer umas viagens maneiras, pô. A mesma negou, falou que não tinha nada para conversar com a gente e não fazia questão de conversar de nada. Juntando o útil e o agradável, todas essas situações, gente, Vocês estão colocando, gente, cadê os pais dessas crianças? Se prepare. Os pais se meteram na treta já. não dá, não tem como. Optei por curtir a viagem do lado dos meus amigos próximos, do Cauã, da Liz, do Edu, da Duda, da Luara, do Cauã é seu namorado? João, Gabriel, enfim, gente, toda a galera. E não, nós não somos obrigados a passar por situações que nos deixam desconfortável por conta de atitude de outras pessoas. Toda ação tem a sua reação e essa foi a nossa reação. Mas por que a menina é chamada pro bagulho de squad, se tem essa treta? Quem organiza esse squad? É um grupo de amigos ou é uma parada do TikTok? Ele chama TikTokers hypados de 15 anos pra fazer um evento, tipo uma Comic Con do TikTok, sei lá. Tá ligado? É algo empresarial
ou é algo organizado entre eles mesmos? Tá ligado? Tipo assim, e aí chama... É chamado por uma empresa ou chamaram, mesmo não sendo amigos, só porque as brigas vai dar view? Da ação que tinha acontecido. Quero deixar claro que ninguém foi excluído da viagem. A Meu Sonho Mágico, junto com a Criativa Imagem, que estava organizando toda Ou aqui, ó. Alguém tá organizando. Não entendi o nome da empresa, mas tem alguém. a viagem. Deram 100% de suporte para todos os integrantes da viagem. Seja qual for o suporte, eles deram. Tá. Isso aqui é que nem teve a época que levava youtuber pra festinha em Porto, não é? Que ia pra festa de Playboy em Porto. E não foi excluído. Só não estava andando comigo porque eu preferi me afastar e me blindar desse tipo de situação. E se a pessoa não faz questão de se resolver, de se acertar, pra mim tudo bem, é isso, não tem problema. Mas eu também tenho total direito, se eu não gostei de certa coisa que a pessoa fez e a pessoa não quer se resolver, eu vou me afastar. E é isso, gente, tá tudo bem. Eu não sou de expor nada mesmo. Eu não ia falar nada. Mas eu acho justo meu público, as pessoas que gostam de mim, começarem a ter uma visão errada de mim por conta disso. Por uma situação que as pessoas não sabem o que realmente aconteceu. Então é isso, gente. Esse vídeo aqui é pra falar o que aconteceu. Eu não quero que ataque ninguém. Eu não quero, gente, nada. Eu também só não acho justo comigo as pessoas me atacarem por uma coisa que vocês não... Então, eu acho que tá tudo errado esse negócio dessas festas TikToker, cara. Assim, a Kate Boys colocou aqui no chat, aqui, ó, é verdade. Teve uma lá que teve tiro, cara. Teve um bagulho desses encontros de TikTok em algum lugar aí que teve tiro. Teve, porra, toda hora tem um BO, cara. Tá ligado? Não dá pra deixar esse jovem sozinho, não. Às vezes um bom lugar pra TikToker visitar é a cadeia, né? Porque são todos malucos. não sabem o que aconteceu, mas vocês não sabiam. Ela não tá dublando o vídeo, não. O celular dela é uma bosta e o áudio tá sincronizado. Que agora vocês sabem os meus motivos, tudo que aconteceu pra eu ter esse tipo de atitude. Eu não tive atitude nada, só curti a viagem ao lado dos... Ui. Após esse pronunciamento da Júlia, Antonella se pronunciou e falou tudo que rolou na viagem e envolve nomes como Liz Macedo e Duda Guerra, Duda Guerra é a nora da Angélica e do Luciano Huck, né? Vamos lá. A Júlia Pimentel acabou de fazer um pronunciamento, então vim aqui me pronunciar também. A Júlia Pimentel falou que... Eles não sabem cortar um vídeo, né? Eles têm que ir lá com a mãozinha pausada, dá lá a mãozinha e dá play de novo. Durante a viagem do primeiro squad, ela teve um desentendimento com o Cauã e que uma amiga, que ela não falou o nome, mas eu vou falar, aconselhou ela sobre esse desentendimento que os dois tiveram. Realmente, ela pediu ajuda e eu fui ajudar bateu no peito. Fui eu mesmo, porra. Eu que queria pegar o namorado mesmo. E ela disse que depois, essa amiga falou com outra pessoa a seguinte frase: será que a Júlia descobriria se eu ficasse com o Cauã? E essa frase nunca saiu da minha boca. Nunca tive nenhum interesse no Cauã. Eu nunca quis ficar com ele. Enfim, nunca quis ficar com o Cauã. Inclusive, eu não consigo provar isso pra vocês, porque eu não mandei nenhuma mensagem sobre isso, não falei com ninguém sobre isso, então não tem nenhum print que eu possa colocar, porque não tem um assunto ficar com o Cauã em nenhum lugar. Aconteceu também a situação do Nuggets, que eu tava... Ah, não. Eu lembro dessa. As pessoas recusou nuggets pra alguém. Puta, eu lembro disso. Querendo ter uma crise de hipoglicemia, que eu tava passando mal, precisava de comida. Deu aquele bafafá todo e ela não me pediu desculpa. Ela disse que era brincadeira, mas nunca veio me pedir desculpa. Mas é por isso. Ela achava que você queria pegar o namorado dela. E fiquei super chateada. Eu queria deixar claro que eu sempre acolhi a Júlia. Ela entrou na minha escola esse ano, na escola que eu estudava desde o ano passado. E ela veio me falar, assim, que ela ia entrar, que ela tava super insegura, que ela tava com medo. E eu acolhi ela. Ela me perguntou se eu poderia ir fazer companhia no primeiro dia de aula. Eu falei que a gente poderia ir juntas no primeiro dia de aula. TikTokers unidas jamais serão vencidas, né? Que eu faria companhia pra ela. E foi o que eu fiz. Olha, bem colocado, né? O ônus da prova é de quem acusa, é verdade, hein? Depois do negócio do Nuggets e dela ter tido, sei lá, ciúmes ou insegurança em relação a mim, a gente voltou pra aula normal e tava tudo normal, a gente se falando direito, tudo seguiu normal. Enfim, depois de toda a situação do Nuggets, eu acreditei que tudo ficaria bem, eu não fiquei diferente com ela por causa daquela situação, eu perdoei mesmo ela não tendo me pedido desculpa e continuei normal, porque eu não queria que ficasse um clima
estranho entre a gente até Cara, essa treta do Nuggets é uma loucura, né? Tudo acontece porque uma pessoa não queria dar o Nuggets pra outra. Era tipo assim, um jantar livre até as 10 horas. A pessoa perdeu o jantar. A galera que foi no jantar veio com uma marmita de nuggets pra comer de madrugada. E não quiseram dar nuggets pra menina que não jantou. A treta é essa. porque a gente trabalha na mesma área, a gente estudava na mesma escola e, enfim, eu desconsiderei o que aconteceu. Foi dando tempo e, infelizmente, eu fui percebendo que a Júlia não tinha atitudes tão legais comigo. Ih, Eu falava com ela, ela revirava o olho, eu chegava perto, ela fazia uma cara meio de nojo pra mim e, enfim, tinha atitudes que eu não gostava muito, coisas desse tipo. Ela essa família Pimentel é terrível, vive se metendo em picuinha. É do Sargento Pimentel? Lá do Didi? não tinha um olhar muito legal pra mim. Durante o pronunciamento da Júlia, ela falou que outra pessoa, uma nova integrante do squad, também teve um problema comigo. A Duda Guerra, há mais ou menos um ano atrás, Essa menina aqui é legal, essa daqui. Ela solta nome. Não tem a certa TikToker, a Duda Guerra, a Júlia Pimentel, a porra toda. ela começou a gravar vídeo pra internet. Então fica parecendo que essa galera é Beverly Hills, né? Todo no mesmo colégio brigando, né? E eu sei que é muito difícil a gente começar a gravar porque os nossos amigos nos zoam, a gente fica com muita vergonha, a gente não tem coragem. E eu gosto muito de ajudar essas pessoas que estão começando porque eu sei que é muito difícil. Então, se eu tenho a oportunidade de ajudar, eu sempre vou ajudar. E eu fiquei sabendo que a Duda, que era uma pessoa que eu já tinha ouvido falar no nome porque a gente tem conhecidos em comum, O filho do Luciano Huck. começou a criar conteúdo. E nisso eu já combinei de me encontrar com ela, a gente se encontrou. Ela quase não tinha seguidor na época. E eu dei dicas, gravei story com ela. E, enfim, pra ajudar mesmo ela a crescer. Logo depois, alguns sites de fofoca começaram a divulgar ela, porque ela ficou conhecida como a namorada do filho de um cara super famoso e Agora ela não fala o nome. Luciano Huck. conhecido aqui no Brasil. E, enfim, ela começou a se levantar na internet. O namorado dela, Ela é que tipo assim, filho desse casal TikToker eu peito na justiça. Luciano Huck, não. super famoso no Brasil, que eu adoro e acompanho, inclusive. Tem pessoas em comum comigo, ele estuda na escola de uma das minhas melhores amigas. Eu conheço vários amigos deles. E a gente tá ali no mesmo ciclo social. Apesar da gente nunca ter se cruzado pessoalmente. Enfim, aconteceu a segunda edição do Tá, nunca nos cruzou pessoalmente. Agora, um fato importante sobre a talaricagem. Toda briga ocorre pelo fato de que essa garota pediu pra entrar no Dix do filho do Luciano Huck. Vocês sabem o que é Dix? Eu posso ensinar pra vocês. Vocês que são tudo velho, carcomido, que tá assistindo aí agora. E eu, como um jovem, posso dar pra vocês. É uma conta privada, né? A pessoa tem o Instagram público dela lá e tem o Dix, que é tipo um Instagram Close Friends. Podia usar o Close Friends? Podia, mas eles usam outro Instagram pra isso. Squad, que foi essa semana. E aconteceu toda a situação que vocês viram. O pessoal me excluiu, porque muita gente falou que eu não fiquei excluída, mas eu fiquei sim. Pra mim, eu tenho total clareza na minha cabeça de que quando eu chego perto de uma pessoa e ela e o grupo dela me olham com cara de nojo, fazem desfeita de mim, me ignoram e etc., eu tô sim sendo excluída. Inclusive, um dos dias eu liguei 1h30 da manhã pra minha mãe, ela quase morreu do coração, porque eu não costumo ligar de madrugada assim pra ela, dizendo que eu tava super excluída, que eu tava super chateada e tava com medo de ficar ali perto. E lá no squad, a Duda se fortaleceu, tomou o lado dela, começou a gravar e criar uma relação com a Júlia Pimentel e com a Liz Macedo. Olha aí, nome de novo. E o que me deixou surpresa, depois de tudo que a gente tinha vivido, de eu ter ajudado ela, de eu ter ficado do lado dela quando ela tava começando, quando ela tinha, sei lá, 15 mil seguidores. 15 mil já é bom. Mas enfim, ela tomou o lado dela. Porque, claro, seria muito benéfico pra ela estar do lado das maiores. Então ela escolheu ficar do lado da Júlia e da Liz. Aconteceu uma situação que me deixou muito chateada, que a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo e brigar comigo no momento que eu tava super abalada com tudo que tava acontecendo. Eu tava no meu quarto, o pessoal tava todo no corredor e ela veio, simplesmente chegou em mim, tava todo mundo ali, o pessoal tava de porta aberta,
ela gritando comigo, falou: por que você tá seguindo o meu namorado? Ó, mas essa informação aqui não tá completa, tá? Vou explanar. Porque assim, não é seguindo meu namorado, é seguindo meu namorado no perfil de Close Friends, né? Que é de amigos próximos. Então tem uma amizade a mais. Inclusive, depois me ligaram e me perguntaram: cara, o que aconteceu no corredor que eu escutei a Duda gritando com você? Como eu falei, o motivo dela ter vindo brigar comigo na frente de todo mundo foi eu seguir o namorado dela. E, gente, o namorado dela é filho de pessoas super conhecidas. Luciano Huck e Angélica. Ele é uma pessoa super conhecida. Eu Não é. Ele é filho do Luciano Huck e da Angélica só. trabalho com a internet e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas também do meio. Assim como eu sigo o Cauã Raymond. Não, Cauã é o nome que você não podia ter citado, porque Cauã deu ruim pra você já aí no passado. Eu segui o Cauã Raymond, tô dando em cima do Cauã Raymond. Então, quando eu começar a seguir o Bex, ela tá dando em cima do Bex. Quem é o Beck? Quando eu começar a seguir o Cauã, ela tá dando em cima do Cauã. Só que foi nítido que é uma situação que ela quis se tirar vantagem em cima de mim, no momento que eu tava recuada, A menina quis fazer amizade com as outras, brigando com a inimiga em comum, né? que tava todo o pessoal do lado de fulano e de ciclano porque dão mais engajamento. E eu fiquei lá. Ela falou super rude comigo no meio do corredor, todo mundo escutando, todo mundo achando que eu tava fazendo uma coisa super errada pela forma com que ela falou comigo, porque foi uma forma muito grotesca. Vou contar pra vocês, ela chegou em mim, assim, com o telefone e falou: por que você Eu tenho um desse também. pediu pra seguir meu namorado? Gente, eu não tinha o que eu falar. Tava eu contra ela, um monte de gente que tava contra mim tava escutando. Eu tava completamente recuada e não tem o que falar sobre eu estar pedindo pra seguir ele. Eu simplesmente queria, me deu curiosidade Tá vendo? Pedindo pra seguir porque era do Instagram Dix. de saber sobre a vida dele, assim como eu tenho curiosidade de saber a vida de várias outras pessoas que estão na internet. E ele é filho de gente famosa e me deu essa curiosidade. Vou seguir o Dix dele pra ver se por um acaso vaza o pinto do Luciano Huck, né? Eu acho um bom motivo. Eu seguiria o Close Friends do filho do Luciano Huck pra ver se por um acaso vaza o pinto do Luciano Huck. Ele tá ali filmando ele comendo cereal, o pai dele passa pelado na cozinha. Pode acontecer. Isso não significa que eu tava dando em cima dele. Mas ela claramente quis tirar proveito da situação. E é nítido pra se aproximar das outras pessoas que na cabeça dela dariam mais engajamento pra ela. Enfim, ela foi me insultar no corredor e não tinha o que eu falasse. Eu tava me sentindo super mal e eu não tenho vergonha de falar, mas eu tava com medo dela porque ela tava sendo super grosseira comigo, tava todos ali contra mim e não tinha o que eu fizesse. Eu virei pra ela e falei: Duda, me desculpa. Ela virou, olhou pra cima e falou: melhoras. Tava preocupada, às vezes tava doente. Essa situação, depois disso, tudo piorou pra mim. E vocês também estão comentando nos vídeos: se todo mundo exclui a Antonella, será que o problema não é ela? E não é que todo mundo me exclui. O pessoal daquele grupinho não gosta de mim e me exclui. Mas o resto, toda a internet, Os namorados delas adoram ela. todo mundo é muito fofo comigo, todo mundo me mandou mensagem de carinho depois, me acolhendo, falando que sabe a pessoa que eu sou e várias outras coisas. Meus amigos do Rio de Janeiro me apoiando, pessoal da minha escola antiga me mandando mensagem, me apoiando e gente que eu nem fazia ideia que se comoveria sobre o assunto, começou a me mandar mensagem me acolhendo. Enfim, foi isso e eu vou fazer outro vídeo agora falando sobre a situação da Liz Macedo. Ih, não acabou. Segunda parte do pronunciamento da Antonella, onde a TikToker se aprofunda com a relação de Liz Macedo e revela que foi destratada pela mãe da Liz Macedo. Meu Deus do céu. Parte 2 do meu pronunciamento. Durante toda a viagem eu tava me sentindo excluída, eu tava me sentindo sozinha, só que eu não Até as mães já estão envolvidas aqui. ia gerar o problema todo e Será que o Luciano Huck vai aprender? Loucura, meu filho. gerar o foco todo ali em mim, até porque era uma viagem a trabalho, eu tava ali pelo meu profissional, eu tava ali pela marca, pelos patrocinadores, era uma viagem a trabalho.
Foram vocês que perceberam que tinha alguma coisa acontecendo. Porque eu, durante a viagem, tava gravando os meus vídeos sozinha, numa viagem que tava todo mundo, um monte de influenciador ali. Vocês perceberam que eu tava meio pra baixo. Só que eu não deixei de gravar, eu tava ali pra trabalhar, eu tava fazendo o que eu precisava fazer. Que é inegável que eu tava, sim, excluída durante a viagem. E eu vou colocar alguns prints aqui que mostram isso. A primeira da conversa que a Tia Liz teve com a minha mãe. Gente, que pensamento é esse? As pessoas acham que são donas uma das outras. O que tem a menina seguiu o namorado dela. Não, galera. É que vocês estão num mundo muito desconstruído aí da humanidade. As pessoas têm ciúme, pô. As pessoas têm ciúme. Tá ligado? As pessoas têm ciúme, pô. Porque ela percebeu, ela se comoveu por o que estava acontecendo. Essa que a Tia Liz teve com a minha mãe, porque... Quem é a Tia Elis? Ela percebeu, ela se comoveu por o que estava acontecendo e ela, sim, me deu muito apoio. A gente conversou durante mais de 2 horas, ela me aconselhou e etc. Inclusive, ela falou que eu percebi, sim, o que estava acontecendo, chamei ela para conversar. Então, como assim eu não estava excluída? A própria Tia Elis falou que viu o que estava acontecendo. E o pessoal vai ficar negando até quando que eu estava, assim, excluída. Então aqui a conversa da minha mãe com a Tia Elis, o que a Tia Elis mandou pra ela. Quem é Tia Elis, cara? Eu tinha que saber quem é isso. Inclusive a Tia Elis se colocou à disposição pra conversar com a mãe das meninas que estavam lá, pra falar sobre o que estava acontecendo e a situação chata que estava acontecendo, me envolvendo. E eu falei pra Tia Elis que as coisas não iam mudar porque já tinha acontecido isso antes. A Tia Elis até falou, ela disse, eu disse que elas não vão mudar. Todo mundo sabe que nossa maior fonte de apoio é a nossa mãe. E das três, eu, Liz e Júlia, eu era a única que tava sem a minha mãe. A mãe da Júlia tava lá. Ah, que isso? A mãe das TikToker vai no bagulho? Porque ela faz parte da agência. E a mãe da... Jogou na cara que Júlia Pimentel só é chamada porque é filha da mulher da agência. Não é TikToker. Eu senti. Quem não sentiu isso aqui é maluco. Deixou claro aqui. Não tem talento, é só filha da dona. Dali estava lá por questões pessoais delas, que eu não vou falar sobre isso. Mas eu era a única que eu tava sem a minha mãe. Então, elas estavam vendo o problema, elas tinham a mãe delas, as mães delas pra poder ajudar elas. E eu tava sozinha. Eu tava sendo recuada, eu tava sendo excluída do pessoal. Eu era a única das 3 que tava sem a minha mãe. E durante isso eu não tinha a mamãe comigo. Porque era uma viagem de adolescente, era uma viagem sem os pais. Todo mundo lá, exceto as 2, estava sem os pais. Então ninguém tem dúvida de que eu tava, sim, sendo excluída da viagem por aquele grupo. No pronunciamento da Liz, ela falou que é totalmente a favor das pessoas se resolverem, deixarem o orgulho de lado e se resolverem entre si. Aconteceu também a situação do podcast, que a Liz falou sobre alguém. E quando a gente coloca... O podcast nós vimos lá no começo, tá? A gente joga algo na fogueira e a gente não fala de quem é, a gente tá deixando em aberto para as pessoas criarem suposição e achar que foi uma certa pessoa. E essa bomba caiu pra cima de mim. Sim. Quando ela fez isso, ela sabia que ia cair pra cima de alguém. Porque a gente trabalha com internet, a gente sabe a influência que a gente tem. A gente sabe que quando a gente deixa algo em aberto, as pessoas vão querer saber do que tá se tratando e vão querer criar suposições sobre aquilo. Isso não se faz porque a gente é adolescente, mas a gente sabe o peso que a gente tem, que a gente influencia muitas pessoas. Então quando a gente... Assim, uma dúvida no meio do caminho. Liz Macedo e Antonella Braga seriam tipo Felipe Neto e PC Siqueira em 2010 pro TikTok hoje? Pros jovens do TikTok? Ou assim, tô achando que elas são muito grandes, mas é menos. É menos. Só pra ter uma base. A gente joga algo assim, a gente sabe que vai cair em alguém, a gente sabe que vai prejudicar alguém. Ele também falou que a gente tem que ser maduro e tentar resolver as coisas, e deixar o orgulho de lado. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu fiquei sabendo de todo esse bafafá do podcast, começaram a me tacar hate. Seria a briga da Kefra e Bruna Luiz em 2014? Ah, então fracassada. Desculpa. Eu imaginava muito mais. Kefra e Bruna Luiz, pra mim, tem a mesma relevância do tipo assim, posso estar sendo injusto. Eu acho que é relevante a briga de subcelebridade de cidade pequena. Desculpa, tipo assim, a Kefra, quando tava brigando com a Bruna Luiz, foi tipo assim, no ápice da carreira, no ápice baixo
da carreira. A pior parte da carreira dela. E a Bruna Luiz nunca teve carreira, então. Eu mesma fui mandar mensagem pra ela perguntando o que tinha acontecido, a quem ela tava se referindo no vídeo e que eu tava sofrendo muito hate. E ela me respondeu com uma mensagem que eu até postei um print, eu não vou botar aqui agora, mas se vocês pesquisarem vocês vão achar, em que ela falou que não estava se referindo a mim no podcast e pediu desculpa, falou que não tava vendo ninguém me tacar hate, o que era quase impossível porque só estava se falando disso Só se falava outra coisa, é verdade. Só se falava outra coisa. aqui no TikTok. Beleza, eu postei o print dela dizendo que não era eu e o hate começou a se virar um pouco a ela. Porque estavam perguntando, se ela falou pra Antonella que não tava falando dela no podcast, por que ela não tá se pronunciando e tá deixando a Antonella sofrer hate? E ela gravou um pronunciamento, e nesse pronunciamento ela não negou que tava falando de mim, e ela só pediu pra que parassem de me tacar hate. E, gente, eu não sou dona da verdade, mas eu tenho muito na minha cabeça de que ela só gravou o pronunciamento porque o hate tava começando a se virar a ela. E não pra me defender, mas porque as pessoas estavam começando a atacar ela, perguntando por que você não tá defendendo a sua amiga se você disse que não tava falando dela no podcast. E mudando rapidinho o assunto, quando aconteceu aquele negócio da Júlia com o Nuggets, e eu vim fazer meu Pô, a do Nugget sempre me pega, mano. pronunciamento, eu falei pra vocês pararem de tacar hate na Júlia, eu falei que ela não fez por mal, que a intenção dela foi na brincadeira, então eu tentei aliviar as coisas pra ela. O que vocês criaram especulações de que foi sem ser na brincadeira e etc, mas nada disso tinha saído da minha boca, porque eu tava tentando aliviar o hate pra ela, eu falei que ela fez na brincadeira, que ela não fez com intenção de maldade. Diferente do pronunciamento da Liz, que ela só falou pra vocês pararem de me tacar hate, ela não desmentiu nada e deixou a bomba continuar sobre mim, e deixar em aberto das pessoas tentarem descobrir sobre quem ela estava falando. E como ela disse, a gente tem que deixar o orgulho de lado e a gente tem que tentar resolver as coisas, e foi isso que eu fiz. Eu mandei outra mensagem pra ela tentando resolver, mas ela me ignorou e nunca me respondeu. Depois disso, o outro contato que a gente teve foi Essa aqui é uma coitadolândia também, né? na viagem do Squad. Durante a viagem Mas eu ainda acho que ela tá sendo melhor do que as outras integrantes. do Squad, no meio de todo aquele caos que eu tava vivendo, a Liz privou o vídeo pedindo pra É a Juliette, do Big Brother tinha ganhado já. Se isso aqui é o Big Brother, a Antonella Braga ganhou. pararem de me tacar hate. E E é bom você já ir aprendendo essas caras aí, porque daqui 3, 4 anos, o Big Brother, as camarotes e essas minas aqui. o vídeo ficou por um tempo privado. E quanto ao Bex e o Cauã, é de se esperar que eles defendam elas, até porque Bex é o filho do Luciano Huck, ele chama Bex Huck. se eu tivesse um namorado, eu ia gostar que meu namorado me defendesse, até porque esse é um dos papéis de um namorado, estar ali do seu lado, independente da situação. Só lembrando que sobre amizade de homem com mulher, a Liz tem o melhor amigo dela, que ela sempre fica sozinha no quarto com ele, que eles estão sempre juntos, e eu acho que ela tem propriedade pra dizer que nem toda amizade de homem com mulher tem uma segunda intenção. Tem que se decidir, Liz Macedo. Ou a menina tá traindo, ou você tá traindo. Pra terminar, uma das coisas que me deixou mais, sei lá, que me deixou chocada é a situação que eu vou falar agora com vocês. No último dia da viagem, onde a gente tava todo mundo se despedindo antes de ir pro aeroporto, eu, óbvio, com educação, fui me despedir de todos, independente se eu tava falando ou não com a pessoa, acho que é questão de respeito e educação. Fui me despedir da mãe da Liz. Na hora que eu cheguei pra falar com ela, eu falei: oi, Vanessa, queria te desejar uma boa viagem. Ela chegou pra mim e falou: eu não vou te abraçar, me desculpe. Ih, a mãe é mais criança que as adolescentes. Por isso, a galera fala assim: por que esses adolescentes estão brigando? Que mãe bosta. Olha que mãe bosta. Uma senhora de uns 40 anos de idade falando assim, 40, 50, sei lá, né? Quantos anos tem essas meninas? 16 anos. Às vezes a menina também fica com 14, né? Tem 30. Mas assim, chega... Eu vou lacrar em cima dessa garota aqui. Olha, cara, eu não vou te abraçar, pobre. O que aconteceu isso? Eu fiquei em choque, eu não sabia qual era a minha reação. Ela falou isso, estávamos eu e ela. Eu não sabia o que eu ia falar, não sabia onde me enfiar, porque era uma mulher muito mais velha, não esperava que isso ia acontecer. E na hora eu liguei desesperada pra minha mãe, porque como eu falei, não sabia o que eu ia fazer. Liguei pro meu pai, a minha mãe tava em Angra dos Reis e meu pai tá em Orlando. Todo mundo é rico nessa porra, cara. Todo mundo é rico nessa porra, cara. E
não sabia o que eu ia fazer. Logo eles entraram em contato, me ligaram, me aconselharam. Detalhe, a mãe da Alice é psicóloga. Jesus. Que a mensagem que eu mandei pra minha mãe assim que aconteceu, e depois ela me ligou. Fui me despedir do povo com educação, foi pra mãe da Alice. Ela falou, eu não quero te abraçar, me desculpe. Pelo telefone pra me acalmar e me aconselhar. Que a mensagem que meu pai mandou pra minha mãe à noite. Antonella me contou sobre a mãe da Alice, que lamentava a postura de um adulto. Isso é pesado, o que ela fez com a Antonella. Quanto ao que a filha faz, eu peço pra ela relevar. Tudo é lamentável, mas uma mulher velha. Meu personagem favorito até agora é o pai, que tá lá em Orlando, foda-se. E ele não falou nada pra filha, ele foi falar com a mãe. Falando sobre a situação que tinha ocorrido, ele falou: Antonella me contou sobre a mãe da Alice, que lamentava a postura de um adulto, isso é pesado o que ela fez com a Antonella. Quanto ao que a filha faz, eu peço pra ela relevar. E aí, enfim, o resto. Enfim, parou por aqui meu pronunciamento. Eu poderia falar várias outras coisas, mas eu acho que já tá bom de encerrar aqui. E a mamãe sempre fala que quando a gente sabe da nossa verdade, a gente tem um coração bom, a gente é honesto, podem se levantar 10, 15, 20 mil pessoas contra a gente. Mas se a gente sabe o que a gente fez, e se a gente sabe 10 mil caíram à sua direita, 10 mil caíram à sua esquerda, mas você não será atingido, porque o amor de Cristo nos uniu. a nossa verdade é o que já basta. Então, vocês podem estar do meu lado, podem não estar, mas eu já saber do que eu fiz e eu saber de todas as coisas que aconteceram já é muito suficiente pra mim. Olha aí. E vocês acham que acabou? Lógico que não. Vem aí o pronunciamento da Liz Macedo. Olha aí. Que acabou. Que tem a mãe aqui que falou, não vou te abraçar. Vamos lá. Olá, Morex, meu coração. Gente, como vocês estão? Eu acho que as coisas fugiram um pouquinho do controle, então eu queria vir aqui conversar com vocês. Eu sempre fui muito aberta aqui nos meus vídeos e eu sempre falei sobre muitos assuntos. Então o que eu peço pra vocês é que vocês estejam abertos pra ouvir o meu lado da história. Vocês estão abertos? Estão abertos? Todo mundo já está aberto? Porque cada história tem mais de um lado. Durante a vida, a gente vai ter desentendimento com... Eu vou dar um spoiler. Essa mina aqui deve estar errada na história. Porque ela perdeu 500 mil de seguidores. Já peguei esse spoiler. várias pessoas. A gente não é obrigado a gostar de ninguém. Mas a gente é obrigado a deixar as coisas resolvidas. E às vezes é importante a gente deixar o nosso orgulho de lado. Então, no último desentendimento que eu tive com a Antonella, na situação do podcast, eu pedi desculpa pra ela, mas eu também falei pra internet. Então ela falou aqui que era a Antonella mesmo. Falei pra vocês não atacarem ela. Eu já tinha visto a Antonella depois dessa situação e o clima ficou completamente normal. Quando a gente chegou no squad, eu falei com ela, eu cumprimentei ela, mas o que aconteceu? A gente optou, ambas as partes, por não conversar. Pra quem não sabe, toda essa situação aconteceu no squad. Não é squad a palavra? Por que elas falam squad? Elas não são ricas, não estudam em Orlando. Tipo assim, eu que tô sendo burrinho aqui. Foi uma viagem que a gente fez com vários influenciadores e não foi a primeira vez. Essa foi a segunda edição. Então tinha muita gente ali que eu já conhecia, gente que eu era amiga, mas também tinham pessoas que eu ainda não conhecia, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer ali. Então eu optei por gravar com pessoas que tinham a mesma vibe que eu, que estavam pensando igual a mim, e pessoas que estavam na mesma vibe durante a viagem. E assim, gente, sobre as... Tipo assim... Ó, eu tava feliz, aí só porque a gente excluiu aquela menina, ela tava meio depressiva, vou gravar com ela, mó vibe, bad vibe. Menina tá bad vibe, porra. Ficou tristinha só porque não excluiu ela, eu vou só com quem tá feliz, que nem eu. demais pessoas, não cabe a mim falar sobre os outros, cabe a mim falar sobre mim. Então, assim, gente, eu e a Antonella, a gente já viveu várias situações juntas, a gente já conversou sobre diversas coisas, mas o mais importante nesse momento não é ela querer ou não ser minha amiga, é a gente ser pessoas profissionais, porque querendo ou não, a internet é a nossa profissão e a gente tem que ter responsabilidade sobre as coisas que a gente posta. Já tiveram diversas situações que eu vim aqui e eu defendi a Antonella e eu não entendo, porque nessa oportunidade ela preferiu ficar quieta. Eu só queria terminar esse vídeo dizendo assim, Antonella, se ficou qualquer situação que pra você está desconfortável, se você não está feliz, eu estou disposta a conversar sobre isso. Olha aí, tá disposta, agora tá. Eu estou aqui aberta a conversar, mas reforçar pra vocês, gente, na vida nunca vão existir vítimas e vilões. Ah, pronto. Aí, lição de vida de uma adolescente de 16 anos. Existem ações que geram reações.
Eu também acho legal mostrar pra vocês, gente, o grupo do Squad. Como vocês podem ver aqui, ele tem 35 membros. Squad, meu sonho mágico. Eles têm mais membros dos que de fato estavam presentes ali na viagem. E do que se tratava esse grupo, Liz? Esse grupo não era só da parte, de fato, profissional. Não era só da parte e trabalhos. Eles mandavam pra gente a programação do dia. Tipo assim, lugares que a gente ia, se a gente precisava marcar alguém. Eles perguntavam o que a gente tava achando da viagem. Mas também, depois da gente ter feito a programação do dia, sempre aconteciam resenhinhas ali no quarto, que a gente ficava nos quartos. E era ali, nesse grupo, que a gente definia isso. Então, não chamavam apenas um grupo de influenciadores. Chamavam todos os influenciadores que estavam presentes ali, e não só eles, também a equipe. E aí, tô mostrando pra vocês que a gente também tinha um segundo grupo, gente. Falando de Beck. É maconha isso aqui, não é? Esse aqui é o grupo que a gente dava pra principalmente determinar o que a gente ia fazer no tempo livre e o que a gente ia fazer à noite. E a própria descrição do grupo eram os quartos em que a gente sempre estava. Ou a gente estava no 206, ou no 221, ou no 312. Nas conversas, a gente tinha principalmente isso. Gente, venham onde vocês estão. E aí a gente falava pra todo mundo se reunir. E aí era da escolha das pessoas, delas Ah, a Antonella tá no grupo, ó. A Antonella tá no grupo. irem ou não. Mas estava o tempo inteiro todo mundo sendo Era um grupo pra fumar maconha isso aqui? convidado pras coisas. Mas a menina não gosta de fumar maconha Da também. mesma forma que o primeiro squad foi totalmente pensado em cada um e foi algo muito legal e muito Beck é o filho do Luciano. organizado, o segundo squad também foi isso. E vai das pessoas se entregarem a esses projetos e se esforçarem para esses projetos. O que eu não acho que faz sentido é você colocar o primeiro squad como algo muito incrível e o segundo como algo horrível, porque isso não aconteceu. Não tiveram mudanças, não teve falta de organização. Mas isso não dependeu da viagem em si, e sim da forma que cada um se entregou para esse projeto. Eu me entreguei e eu dei meu máximo, mas tiveram pessoas que optaram por ficar do seu canto, e isso não é errado. O que eu não acho legal é você querer criar uma situação que não existiu. Ser excluída por alguém ou por um grupo, gente, é diferente de você se isolar. Ih, olha lá, falou que se isolou. Ah, pronto. Chegou as mães. Pronunciamento da mãe da Liz Macedo. Ah, cara, que isso? Que isso? Gente, eu já vi marketing sendo usado das melhores maneiras possíveis, mas essa me surpreendeu. Lá vai. A véia vai se É meter. uma narrativa construída detalhadamente, estrategicamente, para criar uma mocinha e um vilão. Ah, pronto. Vamos lá, gente. O combinado aqui nessa rede não é que adulto não se mete em treta de adolescente. Então por que você tá falando? Pelo menos é o que eu tinha pra mim, certo? Porém, eu não posso obrigar que minha filha tenha amizade com pessoas que não compartilham das mesmas atitudes que ela. E, por sua vez, ela resolve simplesmente não conversar com essas pessoas. E sobre isso eu não tenho poder. Ela tem que fazer o trabalho dela. Ah, mas a pessoa foi te dar uma boa viagem, cara. A pessoa foi te dar uma boa viagem, moça. Respeitosamente, como colegas de trabalho. Uma coisa é amigo, outra coisa é colegas de trabalho da internet. Enfim, o que eu pude ver durante esses 5 dias? Chegamos na viagem e num grupo de 28 pessoas, 4 pessoas não estavam falando com uma pessoa. E logo no primeiro dia, acontece exatamente o mesmo comportamento que essas 4 pessoas não gostam, acontece com uma 5ª pessoa. Então, de 28 pessoas, 5 pessoas não queriam conviver com essa. Somente 5. O namorado queria. Foram outras 23, certo? E foi isso que foi visto. Teve vídeos com todas as outras 20 e poucas pessoas. Teve vídeos, vocês podem ver, pelo acompanhamento dos vídeos do Squad nesses dias, que foi gravado com várias pessoas. Então, assim, somente 5 pessoas não estavam falando com uma, certo? Mas, a partir daí, se cria uma narrativa, se cria uma estratégia de isolamento, se cria uma estratégia de estar distante. Ô, idosa, por que você tá se metendo, cara? Por que você tá comprando a treta de sua filha? Você acabou de falar que adulto não se mete. Por que você tá se metendo, cara? Se cria uma estratégia de deitar na mesa cada vez que tem um outro vídeo sendo gravado. E eu, adulta que sou... Ah, para.
Para. E eu, adulta que sou, se metendo na treta de picuinha de adolescente. Estava ali, por perto. Ofereci meu carregador, ajudei a tomar cuidado para descer do ônibus quando Ah, que isso? É isso que adulto faz? Empresta carregador e desce do ônibus? a gente estava numa via perigosa. Chamei para as fotos quando todo mundo precisava tirar fotos no grupo e que, sei lá, coincidentemente a pessoa estava indo embora. Vem pra cá, vem tirar foto com todo mundo. Foi esse o meu comportamento de adulta nos últimos 5 dias. Cara, você realmente não sabe o que o adulto faz, né? O adulto, primeiro, que não tinha que estar nessa viagem. Mas no último dia, na hora de ir embora, se solta um pronunciamento dizendo o quanto foi vitimizado, o quanto foi sofrido para ela estar lá. Aí, gente, eu fico pensando assim, cada um cria seu filho da maneira que... Cara, não, moça. Cada um cria o seu filho da maneira que quiser e você não soube criar a tua. que acha conveniente, né? Mas eu fico pensando assim, se desde quinta-feira, que foi o dia que aconteceu o episódio com a Duda, se desde quinta-feira a pessoa em questão estava se sentindo excluída, por que que um responsável não foi resgatá-la? Porque eu... A galera tá excluindo a menina. O erro é da mãe que não foi lá buscar a menina pra levar ela embora do programa, né? Tipo assim, foi contratada pra fazer o bagulho ali. Todo mundo tá excluindo a garota. E aí o erro é da família da garota, não da tua filha, que tá causando uma gangue contra a outra. Se fosse isso com a minha filha, se minha filha estivesse passando por qualquer problema que fizesse com que ela estivesse sofrendo, que tivesse como ela... Isso, é a solução, moça. É a solução. Contribui com a exclusão da sua filha, levando ela embora do rolê. Tá passando por qualquer situação ruim, como eu já fiz, eu iria buscá-la. Imediatamente, iria de carro, de ônibus, de helicóptero, de jegue, mas eu iria buscar minha filha. Eu jamais deixaria minha filha sofrer por conta de engajamento. Eu jamais deixaria um dos meus filhos sofrerem por conta de aumento de número de seguidores. E depois de tudo isso construído estrategicamente, minuciosamente. Então, detalhe importante, né? A mãe tava dando auxílio por telefone, porque diferente de você, ela tava trabalhando. Fez com que a internet achasse que a minha filha tinha o poder de falar para as outras 20 e poucas pessoas não interaja com a pessoa em questão, e que isso não aconteceu em momento algum, somente 5 pessoas não estavam falando com a pessoa, isso vale a pena relembrar. Nós estamos indo embora, nos despedindo, e a pessoa vem me abraçar, e eu vou abraçar. Vai tomar no cu, moça, vai tomar no cu, você é uma idosa, cara. Caralho, cara, vai tomar no cu, porra, você é velha, pra quê? Por que você tá querendo, tipo, dar esse deboche de lacrada numa criança, cara? Pelo amor de Deus, cara. Alguém que tá fazendo minha filha sofrer? Eu já sou tia Antonella Braga. Gente, essa mulher aqui, o Fernandinho Beiramar, eu tô do lado do Fernandinho Beiramar. Me desculpa, eu sou adulta, mas eu não tenho sangue de barata. Eu fui acolhedora e respeitosa durante 5 dias, mas eu não sou obrigada a abraçar alguém que, com maldade, está fazendo com que a internet inteira se volte contra a minha filha. O que eu acho mais triste de tudo isso é, assim, os pais não conhecerem os filhos que têm, não saberem. Ô, moça, às vezes você conhece mais porque você é desocupado e fica indo em festinha de adolescente junto com a tua filha. O tipo de comportamento, atitude, o tipo de coisa que leva a outras atitudes anteriores, enfim. Então, assim, a gente não conhecer a essência dos nossos filhos, eu acho que tá aí o grande erro de que isso se perpetue, sabe? E que os filhos fiquem excluídos em todos os ambientes em que vão. Eu não vou passar pano pra minha filha. Meu Deus. Quando ela estiver errada, vocês podem ter certeza que eu vou repreendê-la como eu já repreendi em um tópico dessa situação toda. Que Meu Deus. Vocês imaginam qual é. E agora sim, como futura profissional da psicologia... Futura profissional, tá? Ela tá fazendo um cursinho pré-vestibular. Vocês falaram que ela é psicóloga, ela tá fazendo cursinho pré-vestibular pra onde estudar. O que eu pude ver nesses dias, e isso eu consigo fazer uma leitura observatória. E o que eu pude perceber foi assim: uma adolescente que com comportamentos repetitivos pede socorro de coisas que estão lhe faltando. Isso a gente não sabe o que é.
e a nítida representação de um papel em busca de engajamento. E quando o objetivo é like, engajamento, ganhar seguidores, a vítima sempre vai encontrar vilões. Ai, cara, pelo amor de Deus, cara. Aí, finalmente, vem o pronunciamento da Duda Guerra, que é a namorada do filho do Luciano Huck, que a menina pediu pra seguir no Instagram. Vamos lá. Oi, gente, tô aqui pra dar o meu pronunciamento sobre toda essa situação que vocês estão sabendo aí. Tudo começou no primeiro dia de viagem, tava tudo bem, até o meu namorado me mandar um print de que a Antonella Braga tinha pedido pra solicitar o Dix dele com o Dix dela. Isso. Pra quem não sabe, Dix Solicitar o Dix é foda. é uma conta privada, não é o seu normal. O meu namorado, pra quem não sabe, já é uma pessoa reservada. Então, o Instagram normal dele já é privado. Imagina o Dix. O Dix é só pra melhores amigos, pra você postar intimidade, coisas que você não postaria no Instagram normal. Eles não são amigos, eles não são do mesmo ciclo de pessoas, eles não convivem, eles nunca nem se viram. E tá aqui o print que o meu namorado me mandou. Antocônia. Ui! Olha lá, vazou o Dix da outra garota ainda. Antoconha é onde ela fuma maconha. Antoconha. Ih, caralho. O Dix da garota é onde ela fuma maconha, filhote. Olha só. Olha só. Inacreditável, tá? E tá com um bonezinho Make America Great Again, tá? Olá! Olá! Tá com um bonezinho Make America Great Again, hein? Ah, olha lá, Bolsonaro. Bolsonaro, Antoconha. Bolsonaro. Antoconha. Pra quem não sabe, esse Antoconha é o Dix da Antonella pedindo pra seguir o Dix do meu namorado. E não, meu namorado não é nenhum Cauã Raymond da vida. Não é como se ela estivesse pedindo pra seguir o Cauã Raymond. Ah, não. Aí tirou teu namorado pra bosta. Filho do Luciano Huck. Vamos ver. Esse aqui? Benício. É esse? Benício. Vamos ver. Olha lá. Tem que pegar um Uber pra ir de um olho pro outro. Desculpa. Nada a ver com o comentário. Vamos seguir o pronunciamento aqui. Porque o Instagram do Cauã Raymond é aberto a qualquer pessoa seguir. Se eu quiser seguir, se ela quiser seguir, qualquer pessoa pode. O do meu namorado, não. Então ela não tem essa intimidade pra pedir pra seguir o Dix dele. Tanto é que o meu namorado veio me mandar esse print achando completamente estranha a situação. Por que a Antonella está pedindo pra seguir o meu Dix? Porque no nosso relacionamento não é assim que funciona. Eu poderia ter relevado essa situação, mas eu já soube de situações que a Antonella desrespeitou no relacionamento de outras meninas. Então eu precisei me posicionar sobre. E eu decidi ir lá falar com a Antonella. Eu fiquei sabendo dessa notícia quando a gente tava na rua. Eu esperei todo mundo chegar no hotel, fui no quarto da Antonella, bati na porta e chamei ela pra conversar. Eu vi que tinham muitas meninas lá, então eu preferi chamar ela no corredor pra conversar diretamente com ela sobre isso. Pra todo mundo ver, né? Mais fácil. Você sabia que os filhos do Luciano Huck, né? O Luciano Huck e a Angélica tem uma filha que chama Eva. Não sei se vocês sabem, né? Tem o Benício, a Eva. Esqueci o nome do terceiro. Como que é o nome do terceiro filho? O Benício, a Eva. Foda-se, o terceiro filho não faz diferença, porque é sobre a Eva que eu quero falar. Vocês sabiam que a filha do Luciano Huck, a Angélica, chama Eva? E, curiosamente, tem uma música, né? Minha pequena Eva, que era da banda Eva. Quem era a vocalista da banda Eva na época dessa música? Ivete Sangalo. Quem é a ex-affair do Luciano Huck? Ivete Sangalo. Luciano Huck deu o nome da ex-affair pra Fia, tá? Erradíssimo.
pra que não virasse essa fofoca toda aí, que todo mundo agora já tá sabendo. O corredor é um espaço público. Eu não gritei, não coagi ela de nenhum momento. Se eu tivesse gritado, o mínimo que as amigas do quarto dela deveriam ter feito era interrompido a situação, né? Porque eu farei isso com as minhas amigas. Então não ouvi isso, porque eu não levantei o tom de voz pra ela. Eu não xinguei ela de nada e não falei nada, assim, agressivo. Eu só, literalmente, fui tirar satisfação da situação que tinha acontecido. E ela, literalmente, só olhou na minha cara e falou, estou errada, me desculpa. E eu falei, melhore. E a partir dessa situação, eu preferi não ficar muito junto com ela, porque não combinava com o estilo de pessoa que eu quero perto de mim, sabe? Tinha acontecido... É, alguém que vai jambrar teu namorado na buzetada, né? Essa situação comigo e com outras pessoas. Então, eu preferi ficar junto na viagem com pessoas que eu me identifico mais, e não Antonella. E no vídeo dela, ela falou que eu fiquei do lado das maiores e que eu era interesseira de me aproximar dessas pessoas. Não, com todo respeito, nessa parte aqui... considerar ela interesseira por andar com gente com seguidor é loucura, sendo que daria pra considerar ela interesseira de ficar com o filho do Luciano Huck, né? Com todo respeito, não tem TikToker no mundo que um dia vai alcançar 1% do dinheiro desse moleque, cara. Tá ligado? Vocês não têm ideia do que é Luciano Huck, gente. O Luciano Huck, se pegar todos os TikTokers, ele tem dinheiro pra fazer todos trabalhar de lamber a privada dele, cara. O Luciano Huck compra o Felipe Neto, gente. Você acha que ele não compra TikToker, pô? Sendo que assim, gente, eu fui na viagem sendo uma das menos seguidas de lá. E pra mim tá tudo bem, tá todo mundo crescendo, a gente tá no mesmo meio. E não é essa a questão. Qualquer pessoa que eu me aproxime... Agora, outra informação do Luciano Huck. Vocês sabiam que o irmão mesmo o Luciano Huck, sendo Bolsonaro, né? E já sendo cogitado ser presidente de direita, o irmão do Luciano Huck é dono daquela página... Porra, como que a página deu branco agora? Como que é o nome da página? Que é uma página de esquerda. Quer ver, ó? Nome da página do filho do irmão do Luciano Huck. Quebrando Tabu, isso mesmo. O dono do Quebrando Tabu, irmão do Luciano Huck. aproximasse lá, ia ser maior do que eu. E tá tudo bem, eu não vejo nenhum problema nisso. Ela falou que eu me aproximei das maiores. Não é assim, todo mundo era maior do que eu. E a gente tem que ficar do lado de quem a gente sente bem e a gente tem que se sentir feliz e confortável. E eu me posicionei dessa forma e espero que vocês entendam o meu lado da situação. E é isso. Beijo. Eu ainda sou time Antonella. Tô torcendo... Já que é uma treta de adolescente, eu posso ter um comportamento de adolescente? Eu posso ter um comportamento de adolescente? Já que é treta de adolescente? Tô liberado? Tô liberado de ter um comportamento de adolescente? Eu quero... Não tô liberado. Não pode, não. Eu quero que a Antonella Braga pega os namorados das meninas. A minha visão daqui da treta até agora... Não vejo a hora da notícia que ela pegou o namorado das 3. Foda-se. Oi, eu vim falar do assunto que tá todo mundo pedindo pra eu falar. Eu não gosto dessas confusões, eu não gosto dessas brigas, então espero que eu não tenha que falar muito. Cara, eu queria começar falando que eu não invalido nada... Ah, esqueci de falar, esse aqui é o Cauã. Eu achei a cara desse maluco tão irrelevante que eu não li o título. Pronunciamento do Cauã, namorada da Júlia Pimentel. Desculpa, começou a falar do nada, né? Ela tá sentindo, nada que a família dela acha, nada que a família dela tá falando. Eles estão comentando bastante na internet. Por mais que eu não concorde com o que tá sendo dito, eu tenho família, eu tenho irmã, eu tenho mãe. Se fosse minha irmã numa situação dessas... Eu não sou machista, eu tenho mãe. Independente do motivo, eu estaria muito puto também. Provavelmente estaria falando muito. Então eu entendo, por mais que eu não concorde. Cara, o primeiro squad foi sensacional, foi uma viagem incrível, fiz amizade com todo mundo. Essa pessoa que vocês sabem quem é, inclusive, fiz amizade com ela, achei uma pessoa incrível do cara. Do mesmo jeito que eu fiz amizade com ela, fiz amizade com todas as outras meninas, com todos os outros moleques. Eu só conhecia duas pessoas, então assim, conheci todo mundo igualmente. Acabou que rolou uma situação que eu e a Júlia a gente se desentendeu e a gente ficou 1 dia e meio sem se falar. E nesse dia, essa pessoa resolveu fazer um comentário de: será que se eu pegar o Cauã, a Júlia descobre? Mano, na internet não tava muito exposto a minha relação com a Júlia, mas pra quem tava lá, pra quem era próximo da gente, sabia muito bem o que tava acontecendo. Então pra internet não tava
claro, mas pra quem tava lá, tava assim, a gente falava abertamente sobre isso. Só que depois disso foram perguntar pra ela, tipo, por que você falou isso? E ao invés dela só falar, ok, falei merda, desculpa, ela quis se justificar falando que eu dava a entender isso, que eu estava correspondendo, que eu tava deixando claro pra todos que eu só tava esperando uma atitude dela. E, mano, não, cara, assistam os vídeos. Antes de eu saber que ela tava falando isso por aí, sempre que ela me chamava pra gravar num banheiro só nós dois, ou tem isso, gravar no banheiro? num quarto que ia estar vazio, eu sempre chamava alguém pra ir comigo. Todo vídeo em ambiente fechado, nunca estamos a sós. Tá um vídeo aqui no banheiro eu e ela, tem um cara junto. Tá um vídeo aqui, uma foto Não, calma aí, gente. Vídeo no banheiro? na porta, tem alguém ali atrás. Porque eu sempre chamava o Matheus, namorado da Luara, sempre tava perto de mim. Falava toda hora pra ele, irmão, vamos comigo pra não deixar ele sozinho? Porque eu não queria deixar nada entender pra ninguém, pra ninguém. Então eu nem tava sabendo que tava rolando isso ainda. A Júlia já Que isso, cara? tava meio de cara fechada e eu não sabia o que tava acontecendo. Eu só tava fazendo isso porque eu não queria dar nada a entender pra não dar brecha pra nada desse tipo de comentário. Eu acho assim. Não importa quantos caras tem junto. Se você entra num banheiro pra gravar com alguém, não muda nada. Não muda nada. A minha mulher é ciumenta, tá ligado? Vou trabalhar aqui na mente de uma mulher ciumenta. Se uma outra garota me chama pra gravar vídeo no banheiro e a minha solução pra ir fazer isso é chamar um amigo, ela só vai pensar que foi um surupão. Ela não vai pensar que tá tudo bem. E por isso que não existe a possibilidade de um cara, de um relacionamento, e gravar um vídeo no banheiro com o outro. Cara, e quando eu fiquei sabendo disso depois da viagem, eu fiquei, muito chateado. Porque, tipo assim, ela falou uma coisa, ok, errou, a gente erra, mano, tá tudo certo. Mas ao invés dela falar, ok, errei, falei merda, ela tentou se justificar jogando a culpa pra mim. Sendo que eu tratei ela bem, mano, eu achei ela uma menina muito gente boa, assim como todas as outras. E aí... Olha lá, ó. Tratou ela bem, você tá dando abertura. Tipo, e ela tentou... Tô sendo escroto aqui, ó, desculpa. Criar um negócio que não tinha, porque quem tava lá viu o que tava acontecendo. E eu fiquei, mano, muito chateado mesmo. E, porra, apesar de tá muito... Eu não excluí ninguém nessa viagem, tanto que... Cara, ele fica cortando tudo. Os moleques do meu quarto estavam interagindo com elas toda hora, ia lá no quarto, ela vinha, gravava os dois juntos, e tipo assim... Eu não tenho nada a ver com isso, por mim que se dê bem os dois, a viagem fica até mais leve. Mas pra mim, não me convém gravar com uma pessoa e ficar, tipo... insistindo numa amizade com uma pessoa que fez isso. E em nenhum momento chegou, tipo, não, vamos conversar, vamos... Pô, aconteceu isso, foi isso, desculpa, aconteceu essa situação. Não teve. Vocês vão me perdoar. Eu não acho que eu sou obrigado a forçar esse tipo de relação pra acontecer alguma coisa. Mas eu não destratei ninguém, cumprimentei normal. Tava inserido em todos os grupos que a gente conversava sobre o que a gente ia fazer, onde é que a gente ia agora. Mano, eu acho que é isso. Eu não quero ter que voltar aqui, cara. Eu tô pronto pra jogar bola depois de uns meses sem, então... Pô. Obrigado. Não. Termina com o filho da puta levantando pra mostrar que ele vai jogar bola. Vai se fuder. Eu odiei esse cara. Mas, agora a Júlia Pimentel, namorada dele, fez outro pronunciamento. Fez outro pronunciamento sobre a Antonella Braga e ela pagou. Final nessa história. Eu acho que quando você faz um pronunciamento na internet, o seu pronunciamento tem que ter informações verdadeiras. E foi exatamente assim, em cima de fatos, que eu fiz o meu pronunciamento. E essa briga toda vai ficar, e ela falou, ela fez, aí outra fala, eu não fiz nada, eu não falei. Porque é literalmente a minha palavra contra a dela. Mas eu acho que a palavra dela não tá sendo 100% honesta com vocês. Deu aquele bafafá todo e ela não me pediu desculpa. Ela disse que era brincadeira, mas nunca veio me pedir desculpa. Tipo, eu tô te falando isso porque eu realmente acho que nossa relação seja amiga de internet, sabe? Eu não acho que nossa Agora tem prova. Nossa relação seja, tipo, amiga de internet, nem nada, ainda mais agora que a gente tá juntado. Então eu realmente tô falando pra você. Tô pedindo desculpa de coração, né? Porque às vezes uma brincadeira não pediu desculpa assim. Entendido, assim. E tá tudo bem, tipo, desculpa. E se você tiver algum problema, você pode falar comigo. E em relação ao Cauã, eu não quero voltar nesse assunto, porque tudo que eu tinha pra falar, eu já falei no meu pronunciamento. Mas é só vocês voltarem nos vídeos, verem as olhadas, verem tudo. Eu não... Volta e vê as olhadas. Cadê as olhadas? Preciso falar porque é autoexplicativo. Mas eu, Júlia, não tenho problema algum em sentar pra conversar com uma pessoa e admitir os meus erros. Na última treta... Ela pode ter mandado áudio pra ela mesma. Não tem prova nenhuma que foi pra Antonella. Gente, calma aí, pô. Vocês também... Pô, não tem ninguém no FBI aqui não, gente. Pra que quer fazer isso também, né? Vocês estão também querendo milhão de provas sobre uma treta de adolescente, gente. Pelo amor de Deus.
que teve, eu vi os dois lados da história, eu tive empatia, eu consegui me colocar no lugar dela, eu consegui ver o lado da história dela, então eu fui conversar com ela, pedir desculpa, porque ela pode ter entendido de uma outra forma que não foi a minha intenção na hora. Pedi desculpa sim, conversei com ela sim e tudo ficou resolvido. Esse é o caráter da Júlia. Eu pedi desculpa, então não cabe a ela vir falar que eu não pedi desculpa, sendo que eu me resolvi. E assim como eu fiz isso, eu acho que também cabia a ela fazer isso. Como a mesma falou, ela não fez questão de vir conversar Eu acho que a mais adolescente até agora na história foi a mãe. com a gente, eu também falei pra vocês, ela falou que não tinha o que conversar com a gente. E é isso, tudo bem, eu não sou obrigada a ficar perto de uma pessoa que não faz questão de se resolver comigo, porque na minha vez, eu fiz questão de me resolver com ela. E é isso, eu sei da minha verdade, eu sei o que aconteceu, outras situações inclusas no vídeo que não me envolvem, outras pessoas vão vir aqui na internet falar o que realmente aconteceu, mas é isso, o pronunciamento precisa conter fatos, o meu pronunciamento contém fatos, e é isso aí. E também tem muita gente comentando, ai, briga por causa de ficante, briga por causa de macho. Não é sobre o macho, e sim sobre o respeito em quem diz ser sua amiga. Olha aí, toma essa lacrada. E é isso, a verdade é essa, os meus motivos são esse, o motivo com outras pessoas, eu, Júlia, não tenho nada a ver com isso, mas o meu motivo foi esse. Porque ela fica batendo na mesa? Porque ela é pra dar credibilidade. Eu não gostei da situação que aconteceu comigo. E sinceramente, gente, não quero me preocupar. Eu decidi há 1 hora atrás que eu ia pra Miami. Amanhã eu comprei a passagem tem 1 hora. E é isso, eu vou arrumar minha mala agora. Ai, eu tô tite, eu vou... Ai. Me meti numa confusão de internet. Eu tô tite. Eu vou pra Miami. Eu não vou me pronunciar. Vou pra Miami. Eu vou pra Miami. Eu não quero saber de estresse, eu quero aproveitar a minha vida com os meus amigos de verdade que estão do meu lado, que fazem questão da minha amizade. É isso. Beijo, amo vocês e acompanhem meu conteúdo que eu vou amanhã pra Miami, véi. Meu Deus do céu, que situação. Meu Deus. Nomes como Lucas Rangel e Rezende. Meu Deus, os velhos se metendo. Olha os velhos se metendo. Vocês estão velhos já, cara. Partiram em defesa de Júlia Pimentel. Pior pra mim é a outra se isentar, não vir de... a voz do Lucas Rangel é assim, pra quem não sabe. E não vir de cara limpa. Comentar todos os ocorridos que ela mesma causou ou fez por trás. Agora talvez é a hora dela assumir também. Inclusive por mim. A Duda vinha e contava o que fez com ela, Olinho. Até porque essa história tem muitos lados e muitas testemunhas. Estou com vocês, meninas. Sei bem o que a gente é maldosa e manipulação. E o Rezende. Quem te conhece mesmo? Sabe a pessoa incrível, sincera que você é. Fica tranquila. Olha lá. E aí, apareceu agora a mãe da Antonella Braga. Mais uma mãe se meteu. Agora é a mãe do outro lado. Se pronunciou respondendo a mãe da Liz Macedo, que chamou ela de incompetente como mãe, né? Bom falar que chamou ela de incompetente como mãe. Bem, eu vim aqui falar sobre elementos de mãe pra mãe, Marisa. Os básicos que, ao meu ver, não precisariam ser falados, haja vista que são básicos. Porém, claramente, algumas pessoas ou não têm conhecimento sobre eles ou se esqueceram sobre os mesmos. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar muito claro que esse é um papo de adulto. Então, se você, adolescente ou criança, estiver aqui, eu gostaria muito que você deixasse esta sala. Porque aqui é... Eu posso ouvir, sou adulto. É um papo de adulto. Na verdade, é um papo de mãe pra mãe. Eu não sou mãe, sou pai só. Bem, partindo desse pressuposto, eu preciso lembrar, talvez relembrar algumas pessoas que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente... Usou Calvin Klein? ECA! Ele fala que... Vem comer minha xereca! Todo e qualquer adulto tem o dever de proteger, promover e garantir o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Da mesma maneira que isso inclui, presta bastante atenção, que isto inclui a proteção contra todas as formas de negligência. Ah, ela como única adulta lá tinha cuidado da filha dos outros também, né? Tá certo. Tá certo. Nos últimos dias,
o ECA, ele foi amplamente e totalmente ECA. desrespeitado por uma senhora, mãe e mulher para com a minha filha, Antonella. Vocês não me verão falar aqui sobre nenhum adolescente. Eu me recuso a fazê-lo. Isso é básico para mim. Eu não vou abordar e falar sobre nenhum adolescente aqui. Apenas sobre adultos. E se eu falar sobre adolescentes, estarei, claro, me referindo a Antonella e Davi, a criança, porque sobre eles eu tenho ampla liberação para fazer. E uma senhora, nos últimos dias, se esqueceu que Falou de lei? ECA. todo adulto deve garantir a proteção e promover o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Por quê? Porque esta senhora Toda hora é essa senhora, cara. falou publicamente que Antonella, minha filha, premeditou situações, que Antonella foi maldosa, Guerra de psicóloga contra advogada. que Antonella agiu pensadamente, que Antonella articulou situações e que Antonella só visa marketing, likes, mídias e etc, etc. Ou seja, esta senhora... Mas e a Liz Macedo? Com todo respeito, né? E a Liz Macedo que ela fez uma festa de 15 anos e chamou pessoas pelo número de seguidores que ela tinha. E não por ser amiga. Tá ligado? Por exemplo, as pessoas... Já teve até no chat aqui, né? Que a Liz Macedo é amiga do Brino. A Liz Macedo virou amiga do Brino. A princípio, eu lembro que ele foi chamado pra festa dela sem conhecimento, sem eles se conhecerem. Por quê? Porque ele é hypado. Porque ele é hypado. É tipo aquele cara que comprou... Vem no meu casamento, eu te dou um iPhone. E deu iPhone pra influenciador no casamento dele. É a mesma coisa. Não promoveu o bem-estar da minha filha Antonella. E além disso, ela negligenciou o bem-estar da minha filha. Haja vista que esta senhora não se preocupou Por cada vez que ela fala senhora, me pega demais. em acender um fósforo em uma poça de gasolina. Quando a gente fala de adolescentes, a gente fala de tudo muito. É tudo muito. É muito amor, eu me amo, eu não gosto mais de mim. É tudo exagerado dentro dos adolescentes. E é perigoso tal atitude que essa senhora tomou. Por quê? Porque ela não estava falando de um adulto. Ela estava falando de uma criança. Que por mais equilibrada, que por mais responsável que seja, é uma criança. Para piorar toda a situação, essa senhora, quando esteve presencial com a Antonella, no último dia do squad, tomou uma atitude que, ao meu ver, ela é 100% inacreditável. Inacreditável. Não, a mulher é um poço de otária mesmo. A minha filha, diante de tudo que estava acontecendo lá no squad, na situação toda, ela foi aconselhada por mim, sua mãe, que mesmo diante de toda aquela situação, que ela se despedisse das pessoas. Eu aconselhei, falei, filha, se despede de todo mundo, mesmo daquele... Faz o teu, né? Faz o teu. Né, que não foram legais com você, se despeça. Sabe, seja educada com todos eles. E ela, de maneira muito cordial, como sempre, ela aceitou e falou, tá bom, mamãe. E assim ela o fez. Olha. Pô, primeiro veio o comentário do Lauro Leal falando aqui, ó. Você vai processar ela, moça, se não é balela. E aí veio o comentário depois. Falar balela e Brino no mesmo lugar não pode mais. Até que ela chegou até esta senhora, uma mulher adulta e mãe. Quando ela foi se despedir desta senhora, ela virou para minha filha e disse, não, eu não consigo te abraçar. Não, olha, me desculpa. Não, a mãe é muito infantil. A mãe é infantilóide no nível extremo, cara. Meu filho tem 9 meses e é mais adulto que a mãe. Desculpa, mas eu não consigo. Antonella, minha filha, uma criança, uma adolescente, foi até um adulto para se despedir e doar carinho. E naquele momento a minha filha foi recusada. Você que me assiste, que é mãe, como você ficaria
se isso acontecesse com seu filho? Como você ficaria? Todas as vezes... Eu acho que esse tipo de situação é resolvida igual picada picada de arraia, né? É igual picada de arraia. Mija em cima. Vocês vão concordar comigo. Que os nossos filhos estão em algum lugar e alguém fala assim, a mãe do fulano vai estar lá. Ai, que ótimo. A gente sente conforto. A gente sente, né, assim, acolhimento, porque a gente pensa que é uma mãe, né? Que ótimo. Isso não aconteceu com a minha filha. Lá estava uma mãe. Lá estava uma adulta. Que a adulta negligenciou a minha filha. Não promoveu a proteção da minha filha. Não promoveu o bem-estar da minha filha. E a minha filha de 15 anos teve uma atitude muito mais louvável que a dela. Caralho. Interessante isso. Papo reto. Papo reto, oi. Matheus mandou R$5. Fala, Matheus. Essa canetinha dela já paga a reforma do meu Chevette. Essa o quê? Caneta, entendi. Sabe por quê? Porque a gente paga mesmo. Essa galera é rica. Essa galera é muito dinheiro. tá falando de bases. A gente tá falando de conceitos básicos sobre a vida. Que se chama respeito. Uma criança, os adolescentes, eles terem atritos, é problema deles. Por isso que eu não me meto e não vou falar de adolescentes. Mas um adulto, uma mãe, falar de um adolescente e tomar tal atitude perante uma adolescente é inaceitável. Inadmissível. Vocês me desculpem, mas é inaceitável. Inadmissível, é verdade. Inaceitável pra mim. Além disso, eu quero deixar muito Eu concordo com a moça de rosa aqui. claro aqui que Senhora. a Antonella viajou a trabalho. Era uma viagem de trabalho pensada e planejada meses antes, com contratos, com entregas e etc. E durante toda a situação, mesmo, diante de tudo, a Antonella foi firme. Ela foi firme. Eu estava ali ao lado dela o tempo todo e falando, filha, mantém-se firme. E ela firme, fazendo e concluindo todas as entregas que ela precisava fazer. O que eu mais quero como mãe é que meus filhos não precisem de mim. Você vai entender, você que é mãe. Eu quero que eles sejam independentes emocionalmente, Sim. psicologicamente, financeiramente. Que eles não Sim. precisem de mim. E que eles voltem pra mim, porque eles querem voltar. Mas não porque eles precisam de mim. Sim. A gente tem aqui em casa, aqui na nossa casa, o trabalho como algo muito valorizado. Muito valorizado. E ver a minha filha tão nova, conquistando, correndo atrás, criando tudo que ela precisa criar, com tanto afinco, dedicação. Claro, eu tô do lado dela, eu estou sempre com ela, criando tudo, planejando estrategicamente, tudo mais. Mas ela tá ali, ela que tá ali, entregando. E ver ela vivendo isso tudo ali de entrega, de trabalho, é muito lindo pra mim. Então a Antonella tava lá entregando, cumprindo o trabalho dela. E eu não crio a Antonella dentro nem da vida, dentro de uma redoma de cristal, que num momento eu vou lá e pego, ai, sai daí, vem aqui. Não! Vamos lidar com as situações são difíceis, a vida não é fácil. E as coisas acontecem. Ela estava em insegurança física? Não. Se ela estivesse violando alguma coisa física dela, meu Deus, seria o que fosse, ela estaria fora de lá. Sim. Só que, ali, a Antonella estava trabalhando e tinha entregas de trabalho. E ela o fez. E eu tenho muito orgulho disso. A nossa vida, tudo que vocês veem aí, né? A gente mora numa cidade linda, numa casa grande, de frente pro mar. Ela é criada por aqui, ó, através dessas mãos. E do sangue que corre aqui, dessa veia. Eu sou mãe, mulher, empresária, cuido dos meus filhos, sou mãe solo. E a gente... E o pai tá lá em Orlando. E essa vida que vocês veem, ela vem daqui. Dessas mãos. A vida que a Antonella, né, o trabalho, tudo isso que a gente tá gerando pra vida da Antonella, é pra Antonella. Não é pra mim. Não é pra gente. É pra ela. Então essas mãos aqui constroem o trabalho. E muitas vezes, quando se perde uma hierarquia, a hierarquia é muito importante. Se perde, pode se perder tudo. Então, o que eu quero concluir aqui? Eu quero concluir que foi inacreditável tudo o que se passou e o que está se passando. E que eu não esperava tais atitudes nunca de uma mãe para com... Não, a mãe da Liz Macedo é muito podre, mano. Uma criança e um adolescente. Muito podre, muito podre. Então, basicamente, o resumo de tudo tá aqui. É isso. Tem mais? Até o momento, 1h23 do dia 7/5, apenas esses foram os pronunciamentos. Mas eu vi outra parada, tá? Ó. Aqui, ó, tá aqui, ó. Liz Macedo já perdeu 500 mil de seguidor e Antonella já ganhou mais de 1 milhão de seguidor. Olha aí, tá bombando. E agora, o melhor negócio é esse aqui, ó. Angélica se pronunciou através de curtidas
detonando Duda Guerra, a sua nora. A Angélica deu um like numa postagem que falava da mulher do Fidel, tá? Que é a Duda Guerra aí, ó. Angélica sempre maravilhosa, discreta, uma família de respeito. Daí vem uma enviada com espírito de barraqueira, querendo fama a todo custo, sujar a imagem. Deixa não. Corta essa erva daninha da vida de vocês. Sua família é linda. Ihu! 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 É aquilo, né? Se eu não me engano, é o Jay-Z que falou isso uma vez. Você pode ganhar dinheiro e você pode até comprar a vida dessas pessoas. Mas você não compra a classe dos caras que é rico desde sempre. É outro mundo. É outro mundo. É outro mundo. Essa galera aí do... Pô, é outro planeta. É outro planeta. Essa galera não briga no TikTok. A Angélica. O Luciano Huck, por exemplo, ele tem mais de 20 amantes. Você já viu a Angélica surtar? Tô brincando, inventei essa informação. Luciano, não me processa. Não me processa. Inventei totalmente essa informação. Não precisa. Só quis ser otário aqui. Desculpa, tá? Desculpa. Ai, cara. Aí tem um comentário aqui. Tem um comentário aqui que tá falando assim: a Antonella é bolsonarista. Eu vou te contar um negócio. Toda TikToker riquinha é. Elas não votam ainda, né? Mas vão ser. Porque são todas filho de multimilionário chatão, cara. Tá ligado? Você acha que alguém aqui vai votar no Lula? Pelo amor de Deus, gente. Toda filha de milionário. Todo mundo mora em condomínio aqui, gente. Tá ligado? Todo mundo aqui é o privilégio em pessoa. Aproveitar. Agora, tem um negócio aqui que é engraçado. Esse cara aqui, que eu não sabia quem era, mas é o namorado da Malu Borges, aquela menina estranha que vende comprimido, né? Foi lá e fez essa postagem. Vou aproveitar que eu tô viajando e a Malu não vai mandar eu apagar esse vídeo imediatamente e vou declarar meu apoio formal a Antonella, tá? Ela tá certa. Eu vejo verdade no olhar, eu vejo uma clareza na fala, uma transparência que eu não tô vendo nas outras meninas. Tô sentindo elas gaguejando, tentando botar muita gente. O cara foi dar opinião do nada. Ninguém sabe quem é esse mano, tá ligado? Ninguém sabe quem é esse mano. No meio pra resolver o problema delas, no qual elas têm que resolver, tá? Assim, eu não sei exatamente o que tá acontecendo, mas eu sei que a Antonella tá certa, não quero nem saber. Eu tô com 31 anos aqui, falando sobre esse assunto, não devia estar falando sobre isso, obviamente. Eu também me sinto um merda, moço. Só falo porque pinga um dinheirinho, né? Também devia estar fazendo algum vídeo relevante pro Instagram, né, no caso, que eu tô aqui no Instagram. Mas esse é o meu vídeo hoje. Tô puto, tô tomando as dores e não tô gostando do rumo que as coisas estão indo, tá? Então, meu apoio é 100% Antonella, não quero nem saber. Cara, e aí, simplesmente, ele falou assim, né? Que a Malu Borges não ia mandar ele apagar imediatamente, né? Ó o próximo stories. Cara, eu não tô acreditando no que eu tô vendo, não. Você tá se pronunciando sobre algo que ninguém pediu e ninguém quer saber da sua opinião. Eu vou me pronunciar contra você. Você pode falar comigo, conversar. Pera aí, mo. Pô, tomou uma coça da namorada ainda, cara. Tomou uma coça, cara. Que loucura. Mas, enfim, eu, como um velho idoso, também vou apoiar o lado de Antonella Braga. Definir aqui, o outro lado tá errado. Tá errado, acabou. Eu que decido aqui agora. Deixa o like, se inscreve e hype esse vídeo, que 1h30 vendo esse aqui é loucura. É loucura, hype o vídeo aí.